E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e hoje, depois de muito tempo, teremos um vídeo sobre livros neste canal. E curiosamente, hoje que tá saindo esse vídeo é o último dia do ano e este é o último livro que eu li em 2021. Então o livro que vamos tratar hoje, né, que eu vou falar é Flores para Algernon. Esse livro maravilhoso que me cativou muito. Por quê? Porque muito mais do que uma ficção científica, esse livro ele tem muitas reflexões que é possível a gente trazer para a nossa vida e que realmente acontece. Então isso é o que pega muito no livro. Mas para falar do enredo geral sobre o livro, seria o quê? Flores para Algernon trata de uma experiência científica que é feita com um rato. O rato que tem o nome de Algernon, que é o nome do livro, né? Esse rato, então, ele passa por uma experiência que deixa ele mais inteligente. Então, ele acaba se tornando o rato mais inteligente do mundo. E por ele conseguir ter uma duração muito grande desse processo, de se manter, na verdade, inteligente, os cientistas decidem que é hora de transferir isso, essa experiência com o rato, para um ser humano. Então eles decidem fazer isso com o Charlie. O Charles, ao nascer, ele nasceu com um problema cognitivo. Então, conforme ele foi crescendo, os pais foram detectando que ele tinha um certo problema de aprendizado, de relacionamento, ele não entendia muitas coisas. Então, os cientistas acharam que ele seria ideal, a primeira pessoa para passar por essa experiência. E o Charlie sempre quis ser uma pessoa inteligente, porque desde que ele era criança, os pais, na verdade mais a mãe do que o pai, tratavam ele de uma forma diferente. A mãe ficava muito indignada, ficava muito chateada porque ele não conseguia aprender as coisas, ela achava que ele fazia birra. Então ele tinha um pouco isso dentro dele de querer ser uma pessoa inteligente. Então isso foi ideal para ele e ele, óbvio, que ele aceitou esse experimento. E ao aceitar esse experimento, então, o Charles vai passar a fazer um relatório de progressão. Ele vai escrever tudo o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que ele está vendo, desde que ele aceitou passar por esse experimento. E nesse experimento, então, ele conhece o Algernon, que é o ratinho, né? E ele não consegue ser mais inteligente que o rato, então ele fica muito chateado porque ele não consegue fazer as mesmas coisas, sabe, com a mesma agilidade, do mesmo jeito que o Algernon, e fica então esperançoso que um dia ele vai conseguir fazer aquilo. E aí ele vai escrevendo isso nos relatórios. Só que o Charlie, por ele ter esse problema cognitivo, ele escreve da forma que ele sabe. Então ele escreve com erro, sempre vai ter no começo do livro. O texto já começa com erros de ortografia, mas assim, não que seja difícil de você entender. O detalhe é que ele começa a evoluir muito rápido. E por ele evoluir muito rapidamente, você às vezes nem vai perceber quando ele começa a ter essas evoluções, até ele chegar num nível onde ele está perfeito, pontuação, acento, tudo, sabe? Então, nesse processo de evolução, é que começa aí então a parte que eu adoro no livro, que é ele passar a entender o que está acontecendo. Por quê? Porque o Charlie, quando ele já está numa fase adulta, ele trabalha numa padaria com as pessoas. Ele trabalha no fim das contas, né? E aí dentro desse trabalho dele, as pessoas tratam ele diferente. Mas como ele mesmo fala no livro, eu vou ler aqui para você uma frase que eu separei, que marca assim muito o que ele quer dizer. Ele fala assim: as pessoas acham engraçado quando alguém estúpido não consegue fazer as coisas do mesmo jeito que elas. Ou seja, toda vez que ele fazia alguma coisa na padaria, ou ele, na verdade, praticamente todos os dias, os amigos caçoavam dele. Por que eu falei amigos? Porque o Charlie, neste momento, ele sente que essas pessoas são amigos dele. Porque ele tá ali, tá convivendo o dia inteiro com ele, só que depois que ele começa a clarificar as ideias, começa a ficar um pouco mais inteligente, ele começa a perceber algumas coisas diferentes, começa a ver que as pessoas, podemos dizer, estão rindo dele, não com ele, entende? Então ele começa a entender as piadinhas. As pessoas, por exemplo, quando marcavam algum rolê, alguma coisa, falava assim: ô Charlie, fica aí esperando, a gente já vem. E aí tava chovendo, ele não entendia, né, a ironia do negócio, ele ficava horas esperando até ele se dar conta de que as pessoas não iam voltar. Fora que as pessoas agrediam ele, principalmente quando ele era pequeno,
e na padaria as pessoas também faziam um certo tipo de brincadeiras que deixavam ele muito constrangido. E o Charlie, por ele não conseguir controlar essas emoções, né, ele, como ele fala, ele sujava as calças, entendeu? Ele ficava muito nervoso, ele às vezes desmaiava, porque ele não conseguia entender, ele ficava muito nervoso e aí o corpo dele reagia de uma forma bem diferente. E aí, conforme vai evoluindo, o Charlie vai evoluindo, ele começa também a ganhar do rato, e aí ele começa a se destacar muito mais no trabalho também. Aí ele começa a aprender as coisas de uma forma muito mais rápida, e as pessoas começam a olhar pra ele de uma forma muito estranha, tanto que os amigos falam assim pra ele: nossa, mas como que você conseguiu ficar inteligente de uma forma tão rápida? E aí então as pessoas, ao estranharem essa habilidade nova do Charlie de aprender as coisas muito rápido, porque toda vez que alguém ensinava alguma coisa pro Charlie, o Charlie ficava horas para conseguir fazer alguma coisa, ou às vezes nem conseguia. Ele só fazia junto com a pessoa enquanto a pessoa estava ensinando, ele conseguia acompanhar, mas depois ele não conseguia se lembrar do processo daquilo. Então era uma coisa muito penosa para ele aprender alguma coisa nova. E aí quando definitivamente ele conseguia aprender, os colegas de trabalho ficavam assim: o que está acontecendo, Charlie? Ficavam muito abismados, achando estranho tudo que estava acontecendo, como que era possível o Charles, tão, eu vou falar na linguagem do livro, tá, retardado, aprender uma coisa tão rápido. Deus é contra isso, você não pode ser mais inteligente, mais esperto que não sei o que. Então podemos dizer assim, conforme ele foi ficando mais inteligente, mais sozinho ele se sentia. Porque também as pessoas, ao perceberem que ele estava inteligente, as pessoas se sentiam diminuídas, ficavam um pouco receosas de estar do lado dele. E aí então, o Charlie também tinha uma questão assim, por mais que ele estivesse se tornando uma pessoa muito inteligente, ele ainda assim não conseguia domar os sentimentos, né? Ele não entendia de sentimentos, ele entendia de tudo que ele lia. Ele começou a falar um monte de língua, começou a ler estudos científicos que ele entendia mais do que os caras que fizeram a cirurgia na cabeça dele. Então ele começou a explodir de inteligência. Só que na parte de sentimento ele ainda era um menino. Ele tinha aquelas reações de adolescente que não sabe se controlar, que explode por qualquer coisa, enfim. E mesmo assim, no livro mostra que ele nunca aprendeu isso. Por quê? Porque ele aprendia as coisas na prática, a praticidade, mas o sentimento, aquela coisa que a gente tem que aprender por si só, ele não conseguia ter controle. E outra coisa também que é muito interessante em relação ao trabalho dele, foi que conforme ele foi analisando as coisas, vendo as situações, ele via os colegas fazendo coisas que ele ficava assim, um pouco chocado. O que eu tenho que fazer em relação a essa situação? Por exemplo, ele viu um colega de trabalho roubar o dono da padaria e ele não sabia exatamente como reagir em relação a isso. Por isso que ele tinha esse problema de... ele era inteligente, mas não conseguia tomar a decisão. E aí ele fala assim: eu seria tão culpado quanto o Jimp por meu silêncio. O que mais me incomoda é que quando ele me enviava em entregas, que o Charlie fazia essas entregas dos bolos e pães da padaria, aí ele fala assim: me usava para roubar. Sem saber disso, eu não podia ser culpado. Mas agora que sei, por meu silêncio, sou tão culpado quanto ele. Aí ele se indignava, né? Ficava se perguntando: o que é o correto? É irônico que toda inteligência não me ajude a resolver um problema assim. É tão real que, assim, por mais que a gente não tenha a inteligência do Charlie, não sejamos as pessoas mais inteligentes do mundo, a gente tem esse tipo de crítica, né, social nosso. O que a gente faz? A gente é nosso amigo porque a gente considera nosso amigo. Eu falo ou não falo? É certo ou não é certo? Então ele tinha muito esses problemas aí. E aí então, passado-se o tempo, o Charlie, ele começa a evoluir de uma forma muito rápida, a ponto de, em meses, ele já conseguir discutir com os cientistas sobre o trabalho deles. Então os cientistas também começam a se sentir incomodados, porque a partir do momento que o Charlie se torna a pessoa mais inteligente, ele é convidado, porque ele é uma experiência, a fazer conferências, né? E nessas conferências as pessoas ficavam assim todas curiosas para saber como que era o Charlie, como que era a experiência do Dr. Fulano.
E quando o Charlie chegava lá, as pessoas perguntavam coisas pra ele, ele começava a discursar, começava a falar N coisas muito interessantes. E aí então chega num ponto onde ele tá trabalhando na universidade, começa a conversar com as pessoas na universidade e se sente vazio. Por quê? Porque ele sente que aquelas conversas são banais, que as pessoas não têm a inteligência que ele pensou que elas tivessem. Porque os cientistas que fizeram a cirurgia na cabeça dele já não era tão inteligente para ele como ele pensava. Por quê? Porque ele já está explodindo de inteligência. Então ele fica assim assustado e aí se sente cada vez mais sozinho. E aí ele fala assim também: estranho como, quando estou na cafeteria da universidade, eu ouço os estudantes discutindo histórias ou política ou religião e tudo parece tão infantil. Não encontro mais prazer em discutir ideias em um nível tão elementar. Ou seja, conforme você vai ficando mais inteligente, mais solitário você se torna. É isso que o livro meio que quer dizer, assim, que a gente consegue interpretar o livro dessa forma, né? E aí, num certo momento do livro, quando os cientistas vão apresentar o Charlie para o mundo, eles apresentam o Charlie, se sente assim como se ele fosse uma coisa, não uma pessoa. E aí ele fala que ele era um ser humano antes mesmo de ser esse Charlie que é agora. Quando ele era o Charlie retardado, ele era uma pessoa e ele continua sendo essa mesma pessoa, só que inteligente. E as pessoas tratavam ele antes como uma aberração e agora como um experimento científico. Ele começa a ficar indignado, a querer soltar o Algernon e querer ir embora. E é isso que ele faz, ele sai de lá da conferência, vai embora, foge, ele e o Algernon, e aí ninguém sabe mais que fim que teve esses dois. E aí depois de um tempo ele explica pra pessoa lá, pra mulher que ele tá apaixonada, de que, eu vou ler aqui pra vocês, ele fala assim: estava tudo bem enquanto eles pudessem rir de mim e aparecer inteligente às minhas custas. Mas agora eles só se sentiam inferiores a um imbecil. Comecei a ver que por meio do meu surpreendente crescimento, eu os fiz encolher e enfatizei suas inadequações. Eu os havia traído e eles me odiavam por isso. Ele fala isso tanto em relação às pessoas na padaria quanto às pessoas no geral lá da universidade. E é assim que ele se sentia e sabia que era isso que as pessoas sentiam também. Então, trazendo isso para nossa realidade, é muito isso também, que quando uma pessoa ela tá num nível ali fazendo alguma coisa que não tá se mostrando muito para ninguém, tá só na dela, tá tudo bem. E aí quando ela começa a evoluir, a querer crescer, a estudar, fazer as coisas para ela, trabalhar para si e fazer um monte de coisa, as pessoas começam a falar: opa, o que essa pessoa tá fazendo? E começam a rir achando que aquilo olha que engraçado, fulano tá lendo um livro, olha que engraçado, fulano tá num concerto, olha que engraçado, fulano tá estudando tal coisa, tá tentando falar uma língua. E a gente tem aquela coisa meio de soberba de achar que aquela pessoa nunca é boa o suficiente para fazer aquilo. E é justamente isso que o Charlie, que eu entendi que o Charlie queria expressar nesse livro também. E aí, conforme vai passando o tempo, aí ele vai entrando nessas paranoias aí da cabeça dele, até que ele tá conversando com essa mulher ainda, e ela fala que acha que as pessoas não faziam nada demais pra ele, que tava tudo certo, que as pessoas não estavam sendo más com ele. E ele fala assim: o que você sabe sobre isso? Escute, as melhores delas, aí ele fala das pessoas, né, foram presunçosas e condescendentes, usando-me para parecer superiores e seguras em suas próprias limitações. Qualquer um pode se sentir inteligente ao lado de um imbecil. Por isso que quando a gente cresce, né, melhora, a gente evolui, as pessoas se sentem ofendidas, literalmente elas se ofendem com o seu crescimento, justamente por isso, porque se a pessoa não quer fazer nada para se sentir bem ou se sentir mais ativo, você não pode fazer, porque aí eu vou me ofender, vou me sentir mal. Agora, se eu faço e você não faz, tá tudo certo, mas se eu não faço e você faz, aí é um problema, entende? Então a pessoa quer que você se mantenha ali, ninguém cresce, ninguém vai, eu vou, você fica, né? É isso que acontece na vida, né? Tem uma reflexão atrás da outra nesse livro, uma atrás da outra. Eu poderia ficar lendo horas, assim, vários trechos que eu separei pra falar pra vocês, mas aí é muito spoiler, né? E aí, só pra fechar, né, pra falar, assim, contar um pouco do final do livro, acontece que
o Charlie, ele acaba trabalhando com cientistas para tentar ver se realmente o experimento ele vai dar liga, se ele vai ter a continuação. Por que acontece? O rato começa a regredir. Ele começa a ter uns comportamentos um pouco estranhos, ele começa a ficar um pouco inseguro e ao mesmo tempo esquecer das coisas, mas daqui a pouco ele fica irritado, ele dá com o cara na parede, e aí ele fica tendo reações que as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. Então, pelo Algernon ter esse tipo de comportamento, automaticamente eles imaginam que vai acontecer a mesma coisa com o Charlie. Então o Charlie, como ele está nessa fase explosiva, nessa fase de inteligência, ele começa a trabalhar com cientistas para tentar descobrir onde está o erro. E aí, o que acontece? Ele diz que não tem jeito. Não tem como deixar uma pessoa ficar inteligente e continuar sendo inteligente. Ele fala assim que o experimento não tem como funcionar. Por quê? Porque o Charlie, ele saiu de um nível e foi por um outro, numa velocidade tão grande que consumiu o cérebro dele, a potência do cérebro dele. E aí, da mesma forma que ele aprendeu muito rápido, ele ficou muito inteligente, muito rápido, teve esse pico, a regressão dele também vai ser catastrófica. E aí ele pode ficar pior do que ele era antes. E é isso que acontece. Charlie, então, começa a ter falhas de memória, começa a perder os movimentos das mãos, ele começa a ficar um pouco estabanado, o que ele não era antes. O Charles, ele só não era inteligente, ele só não conseguia aprender, mas ele não era do tipo estabanado. E aí agora ele não tinha controle sobre as coisas. Tanto que quando ele começou a morar com essa mulher que ele era apaixonado, ele no fim das contas conseguiram se entrosar lá e tal, ele põe a culpa nela, falando assim, por que você deixa as coisas jogadas? Eu tropeço toda hora, sendo que não. Depois que ele se dá conta que é ele, o problema é dele, né? Do sistema dele, já não consegue mais ter controle nem com isso. Então ele começa a regredir, depois ele volta. E aí ele começa a ter esses lapsos de memória. Só que ao mesmo tempo, quando ele volta, ele entende o que está acontecendo. Ele volta, mas volta inteligente ainda. Então ele começa a analisar o que está acontecendo com ele. E aí, assim, esse é o fim do Charlie. E como o Algernon morreu, a gente imagina que o Charlie também vai ter esse mesmo fim. Só que o livro fica entreaberto. O Charlie, na verdade, ele vai para uma instituição onde ele conta no livro como que é essa instituição, que é uma instituição para as pessoas que não têm muita inteligência, que tem algum problema cognitivo, nasceu com algum problema. E aí ele fica no começo assim se sentindo muito mal por ele ter que ir para esse lugar, mas ele sabe que esse vai ser o fim dele, né? Mas assim, cara, o livro eu super recomendo para vocês. E eu queria então fechar esse vídeo falando mais duas frases que o Charlie disse no livro. Quando ele se dá conta que ele tem que ir para esse lugar, e ele fala assim que nesse processo de regressão mental que ele estava tendo, ele ficava vários dias deitado na cama, sem conseguir fazer nada, sem conseguir se mexer, sem conseguir reagir para a vida. E ao mesmo tempo ele queria fazer muita coisa, ele não queria parar de aprender, ele não queria esquecer como era ler, como era escrever. Mas isso ia acontecendo no final das contas. E aí nos momentos reflexivos dele, ele fala assim: o que vou fazer comigo mesmo? Não posso ficar por aqui sozinho olhando pela janela. Tenho que tomar controle de mim. Sigo dizendo de novo que tenho que fazer algo. Mas então me esqueço, ou talvez seja só mais fácil não fazer o que digo que vou fazer. Que é o que muitas pessoas fazem, né? Fala que vão fazer, mas é mais fácil fingir que esqueceram ou deixar de fazer mesmo, porque fica muito mais fácil, né? E aí ele fecha com uma frase que corta o coração. É assim, aí nessa frase ele já volta aos erros de ortografia, aí volta a ter dificuldade para escrever, para digitar, todas aquelas coisas, regressão total. Aí ele fala assim: é mais fácil ter amigos se você deixa as pessoas rirem de você. Vou fazer muitos amigos onde vou. Gente do céu, olha, é um livro, assim, como eu disse, reflexivo, dá pra você refletir muito. Se você não ficar no enredo principal, lá no foco, que é um livro sobre uma experiência científica, se você não ficar só nesse grosso, se você conseguir ler o livro analisando tudo que ele fala, tudo que ele sente, que ele transparece nos relatórios,
é muito, muito reflexivo, é muito emocional, é muito real, é muito nosso, sabe? Seres humanos. Gente, então é isso. Sugestão super forte que eu faço aqui para que vocês leiam Flores para Algernon, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau, feliz ano novo e vejo vocês no próximo vídeo, tchau!